Bem-vindos ao canal. Hoje começa uma série de vídeos em homenagem ao centenário do Darcy Ribeiro, que vai ser completado agora no dia 26 de outubro. Ele que nasceu em 22 de outubro lá em Minas Gerais, então é meu conterrâneo. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça, os nossos canais. Se gostar, se inscreva e curta o vídeo e ajude a fazer com que ele chegue e alcance o maior número de pessoas. O que eu vou fazer aqui é bem rapidamente uma biografia, sem ser muito exaustivo. Eu acho que a vida do Darcy Ribeiro é muito explorada, no sentido de muito apresentada e muito conhecida, a sua vida pública, e a sua obra não é tão conhecida assim. Então o vídeo pretende fazer uma breve apresentação inicial sobre a sua biografia e depois eu vou fazer outros vídeos sobre antropologia dialética e antropologia da civilização e alguns vídeos relativos a suas obras da antropologia da civilização, o processo civilizatório, as Américas da civilização, os índios da civilização, o dilema da América Latina, a teoria do Brasil, os brasileiros e no final o povo brasileiro. Serão sínteses, obviamente, porque são obras muito densas, muito complexas, muito longas para fazer em vídeos, isso tornaria muito cansativo. Então, seguindo ao que interessa aqui, eu considero que é muito difícil não se encantar pelo intelectual Darcy Ribeiro, por seus fazimentos e as suas peles, como ele costumava dizer sobre si mesmo. A forma como ele desenvolve a própria escrita, como que ela nos prende e como que ela nos chama à reflexão e também à ação. Então isso tudo sempre me atraiu muito na obra dele. E nesse cenário de comemoração, celebração do nascimento do Darcy Ribeiro, é fundamental que a Universidade de Brasília, essa que ele sempre se orgulhou como criador e que foi e ainda é tão atacada, celebre a vida desse grande brasileiro, desse grande latino-americano e ainda mais no nosso departamento de estudos latino-americanos. É claro que o vídeo é para o meu canal, mas eu não deixo de fazer essa menção. E ao mesmo tempo que me parece uma biografia político-intelectual riquíssima, profunda, densa e interessante, organizar e sistematizar a vida e a obra do Darcy, mesmo com tantas autobiografias, não é algo fácil, porque ela não permite esse trânsito recorrente de seguir simplesmente pelo desenvolvimento de suas obras e como a vida do autor fosse apenas um plano de fundo, porque ao contrário, a obra teórica do Darcy Ribeiro ela é emaranhada com a vida pessoal e com a sua militância, a sua ação política, de modo que se a gente tenta realizar um corte entre as duas, a gente acaba tendo o risco de falsificar a própria concepção intelectual, a contribuição do Darcy Ribeiro e torná-lo aquilo que ele mais detestou, um simples acadêmico. E em tempos de neutralidade axiológica e de pragmatismo, utilitarismo neoliberal, a gente não pode se equivocar com Darcy Ribeiro. Lá no Brasil como problema, quando ele vai fazendo a apresentação, ele diz: olha, nenhum escritor é inocente, eu também não. Confesso que quero mesmo é fazer a sua cabeça. Está lá no Brasil como problema, então eu acho que isso é muito interessante. Quando você lê, o Darcy Ribeiro tinha uma forma de gravar o material em áudio do que seriam os livros dele, depois ele transcrevia, por isso que ele tem uma escrita um pouco mais fluida, um pouco mais literária, embora isso seja bastante difícil, eu acho, bastante desafiador, mas era a forma como ele conseguia fazer e produzir tanto. E o Darcy Ribeiro, ele se encantava pelo humano. Eu vou citar aqui um trecho do Minhas Peles, que está lá no Brasil como problema, Então, abre aspas: das coisas deste mundo tão variado, a única que me exalta, me afeta, me mobiliza é o gênero humano. As gentes indígenas com quem convivi tantos anos, as gentes que me acolheram nos meus longos anos de exílio mundo afora, mas principalmente minha amada gente brasileira, que é minha dor, por sua pobreza e seus atrasos necessários. E também meu orgulho por tudo o que pode ser como uma civilização tropical de povos morenos, feitos pela mistura de raças e pela fusão de culturas, fecha aspas. Então, nos seus 73 anos de vida, o Darcy escreveu continuamente e mesmo nos últimos dias da sua vida e sofrendo de um câncer devastador, o segundo câncer que ele enfrentou. E é uma produção intelectual vasta na ciência social e no romance. O Darcy Ribeiro, ele nunca se ligou a nenhuma escola de pensamento, ele sempre foi muito aberto, ele sempre procurou conhecer, se informar e se formar em várias fontes, com o objetivo
de conhecer o país que ele vivia, o continente que ele vivia, e produzir essas análises sobre o Brasil e a América Latina inovadoras e traçar, né, as futurações, as possibilidades para esse povo. O Ribeiro, ele foi antropólogo, educador, criador de universidades, né, não só a Universidade de Brasília, mas a Universidade do Norte Federal, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, né? Romancista e político. Ele fez parte de uma geração de intelectuais e artistas que acreditava, né, profundamente ser possível construir um projeto cultural, um projeto nacional abrangente para o Brasil e para a América Latina. É o que eu disse no vídeo anterior, era um intelectual que de fato gostava e amava, né, do Brasil. E para quem deseja conhecer o Brasil, os seus textos são uma leitura obrigatória. Os seus livros de etnologia e antropologia da civilização, como também os seus ensaios, né, eles foram traduzidos e reeditados no mundo inteiro. O Darcy Ribeiro ele recebeu, né, o título de doutor honoris causa no Uruguai, na França, na Venezuela e no Brasil. E a sua obra acaba nos obrigando a pensar a possibilidade de criar essa forma livre e soberana sem esse complexo de inferioridade em relação, né, aos pensadores da moda. O Darcy foi aquele intelectual completo, né, aquele intelectual necessário, no melhor sentido do termo, como ensaísta, como teórico, como educador e como político. Ele foi ministro da Educação e chefe da Casa Civil do governo do João Goulart em 1962 e em 1964. Ele foi vice-governador do Rio de Janeiro no governo do Leonel Brizola. Então o Darcy Ribeiro ele é um trabalhista nacionalista, né? Ele foi senador pelo PDT e depois foi secretário do governo de Estado, né, do Leonel Brizola outra vez. A ditadura civil-militar de 1964 foi um golpe muito duro sobre esse universo otimista, produtivo e inovador que a gente tinha na América Latina e no Brasil mais especificamente, que só pôde ser silenciado por uma violência muito extrema. Então a Universidade Brasileira, né, nunca mais se recuperou desse fato. O Ribeiro, né, o Darcy Ribeiro, e muitos outros acabaram, né, sendo perseguidos, foram brutalizados, foram violentados, foram torturados, foram presos, foram mortos, assassinados, e muitos tiveram que partir para o exílio. O Darcy ele era chefe da Casa Civil do governo João Goulart, e ele foi preso e logo ele teve que exilar, né, no Uruguai. E a partir daí começa a sua peregrinação pela América Latina. Ao invés de escolher a França, os Estados Unidos ou outro país central, ele acabou escolhendo, né, a América Latina. Então isso é muito distintivo, né, do pensamento e da obra do Darcy Ribeiro. Ele nasceu, como eu mencionei no começo do vídeo, em 26 de outubro de 1922, em Montes Claros, né, Minas Gerais, região ali do Vale do Rio do São Francisco. Ele foi órfão de pai desde os 3 anos, né, como ele mesmo disse, nunca teve ninguém para ficar mandando muito nele. Foi criado pela mãe dele, a dona Fininha, que era uma professora da região muito reconhecida pelo trabalho dela. Ele foi para Belo Horizonte estudar medicina para atender, né, os desejos da mãe dele, só que ele não conseguia se encontrar no curso. Ele, como diz, né, em Confissões, ele vivia na boemia e lá ele conheceu o Partido Comunista Brasileiro, se deu a poeta, mas ele mesmo dizia que não era uma poesia muito boa, pensava muito, né, em algo muito negativo sobre, né, às vezes até tirar a própria vida porque ele não via sentido naquilo. Então essa relação com o Partido Comunista Brasileiro, de talvez se sentir, né, como ele diz muitas vezes, portador do destino humano, acabou fazendo com que ele tivesse um ano maior, porque ele não se encontrava nesse curso de medicina. Ele leu ali, por essa relação com o Partido Comunista, o livro do Friedrich Engels, né, A Origem da Família e da Propriedade do Estado, né. Isso marcou muito a vida do Darcy Ribeiro. Ele gostava muito de escreveu romance nessa juventude dele, e de lá ele vai para São Paulo. Lá em São Paulo ele acaba, né, entrando na Escola de Ciências Sociais, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e em 46 ele vai se formar e vai se especializar em antropologia sob a orientação, né, do Herbert Baldus, um alemão. Ele vai se casar com a Berta Gleiser, com quem ele vai trabalhar e viver por muitos anos. O Darcy Ribeiro pertence a essa primeira geração de cientistas sociais profissionalizados, né, com uma formação específica na área. Não era mais as escolas de direito, nem de medicina, mas era uma escola de sociologia e antropologia. E ele teve como professores alguns dos principais nomes das ciências sociais institucionalizados no século XX.
O Darcy Ribeiro, então, estudou, né, nessa escola de sociologia e nos anos 40, né, passaram ali por São Paulo grandes intelectuais estrangeiros, principalmente europeus. E para a formação do Darcy Ribeiro é importante saber o peso que a pesquisa, né, coordenada pelo Donald Pearson e pelo Mário Wagner Vieira da Cunha sobre o Brasil tiveram nessa formação, porque essa experiência fez com que o Darcy Ribeiro, como bolsista, ele tivesse, né, a chance de, ao mesmo tempo, né, em que aprendia as técnicas de pesquisa de campo, ele também entrasse em contato, né, com os clássicos da teoria social e do romance brasileiro. Então, quando ele fazia o fichamento das obras de autores como Silvio Romero, Capistrano de Abreu, Oliveira Viana, entre outros, isso acabou fazendo com que ele tivesse um conhecimento de teorias que no curso de antropologia daquele momento e de hoje, né, seriam objetos de interesse, né, talvez como exemplo desprezível ou inferior de filosofia social. Tanto é que nas disciplinas de sociologia, antropologia, né, mas principalmente na sociologia, é pensamento social brasileiro e não teoria sociológica brasileira. Você fala de teoria sociológica clássica, teoria sociológica contemporânea, é quem? É Marx, Weber, Durkheim, às vezes entra o Pareto e o Spencer, e o Simmel, e a contemporânea é Giddens, Bourdieu, Norbert Elias, mas nunca entra de fato um brasileiro. Então nós temos um pensamento, enquanto os pais centrais têm a teoria. Então o Darcy Ribeiro, por essa pesquisa, ele acabou não sendo contaminado por essa concepção. Na Escola Paulista, ele teve a oportunidade também de aprender, né, o melhor da etnologia com o Herbert Baldus, um etnólogo alemão apaixonado, né, pelos nossos índios. Ele frequentou também os cursos do Sérgio Buarque de Holanda, que acabou consolidando o interesse dele pelo Brasil. E a relação com Baldus, né, quem o Ribeiro descreve como um alemão antinazista que viveu no Brasil quase toda a sua vida como exilado político, era um intelectual europeu de velho estilo, poeta e liberal, o que fazia dele um alemão e um cientista atípicos. O Darcy Ribeiro conta que quando ele se formou, 4 oportunidades se abriram para ele. Ele menciona isso lá no testemunho e também está em Confissões. A primeira, de assumir a direção do jornal Hoje, do Partido Comunista, o que não aconteceu. A segunda, de prosseguir na perícia para a Justiça do Trabalho, que rendia bom dinheiro, mas não satisfazia em nada. A terceira seria trabalhar com o Roberto Simonsen na Federação da Indústria, mas que o Ribeiro recusou e passou outro colega rapidamente. E a quarta se subdividia e eram interessantes. Uma seria, né, integrar a equipe de Rodrigo Melo Franco, né, no patrimônio histórico, para trabalhar na reconstituição da tecnologia que os portugueses introduziram no Brasil no século XVI. E a outra, que atraiu e marcou a sua vida, foi a de etnólogo indigenista, que ele conseguiu pela apresentação de Baldus para o general Cândido Rondon, né, e a partir de 47 o Darcy trabalhou, né, junto ao Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, onde ele vai permanecer até 1956. E foi responsável pela criação, né, do Museu do Índio em 1953, no Rio de Janeiro, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, como o primeiro museu do mundo contra o preconceito e pela difusão da cultura indígena. É curioso que aqui em Brasília tem um museu desse, eu nunca vi esse museu aberto, é uma pena que ele está abandonado. E em 1955, né, ele vai formular, junto com Eduardo Galvão e os irmãos Vilas Boas, a criação do Parque Nacional Indígena do Xingu. E era uma opção muito estranha, né, para a época. A mãe dele, eu digo a opção de etnólogo indigenista, né? A dona Fininha achava que o Darcy Ribeiro trabalhava como amansador de índios bravos. E a família do Darcy só percebeu que não era uma carreira fracassada quando, em 1950, ele ganhou o prêmio Fábio Prado de Ensaios pelo livro Religião e Mitologia Cadivel, né? E era algo inédito, então, trabalhar diretamente com os povos indígenas que nem nome essa formação tinha. O mais próximo seria naturalista, sertanista, que era aplicado a botânicos, zoólogos e geólogos, né, que se metiam no mato adentro, né, à frente de expedições científicas. E por que o Darcy Ribeiro se meteu no mato com os índios? Né? Por que ele ficou lá quase uma década? Ele nos responde dizendo que o que, abre aspas, reteve lá, né, anos e anos, foi, acho agora, o encantamento pelo Pantanal e depois pela selva selvagem em um deslumbramento com a humanidade índia, né, tão ínvia e tão essencial, né, fecha aspas. Mas 2 componentes
eram o que realmente encantavam Darcy Ribeiro sobre os índios. E esses componentes vão aparecer em vários ensaios, né? Por exemplo, vai estar lá em Abominável Homem Novo, né? E vendo Utopias 2003, né? As utopias venezuelanas, porque ele vai ter uma concepção ali que vai marcar muito essa questão da militância dele junto ao Partido Comunista Brasileiro e a questão do socialismo e como que esse comunitarismo indígena ele aponta um tipo de sociabilidade mais, vou dizer, mais puro no sentido humano, de aproximar e de entender essa completude do gênero humano, que a alegria é simplesmente viver. As pessoas existem para viver e para ser felizes. Então é aí que ele vai ver, né? Ou seja, a função verdadeira que os índios buscam nos seus fazimentos é a beleza, é essa perfeição que impressa neles exibe o caráter e a criatividade de quem os fez, né? Ou seja, é um trabalho em que o indivíduo se realiza, se reconhece e se faz como humano e tem toda aquela predisposição, todo aquele interesse de que ele seja e reflita a sua essência como um indivíduo daquela comunidade. Ou seja, ele faz de si para os outros e marca, né, nessa relação com o todo a sua própria individualidade. E o outro talento índio, né, que é ainda mais extraordinário, que encheu de espanto o Darcy Ribeiro, é a capacidade que eles têm de viver sempre, né, convivendo harmoniosamente uns com os outros, né, ou seja, sem essa violência, sem esse pragmatismo, sem essa conversão do outro numa mercadoria, num uso, numa espoliação, em que o outro é parte da minha própria vida. Então, acho que caberia um estudo aí da teoria da alienação do Marx junto com essa concepção do mundo indígena, da percepção que o Darcy Ribeiro tem desse mundo para uma sociedade futura, ou seja, uma base concreta, material, para uma sociedade diferente, né? Então, o que encantava os índios era essa dignidade, né, inalcançável para nós, de gente que não passou pela essa estratificação social dura que coloca uns numa posição superior e outros numa posição inferior, né? Então eles não souberam nunca, né, de senhores e escravos, nem de patrões e empregados, de elites e massas. Cada índio desabrocha como um ser humano em toda a sua inteireza e individualidade. O segundo, né, encantamento da vida e assombro é esse exercício dessa vontade de beleza que eu acabei de mencionar, né, que se expressava ali de vários modos. Aos poucos o Darcy foi percebendo que as sociedades singelas elas guardam, entre outras características que a gente perdeu, né, a de não terem despersonalizado e mercantilizado a sua produção, né, o que acaba permitindo exercer uma criatividade como um ato natural da vida diária. É claro que não quer dizer que eles inventam a roda o tempo todo, porque isso é impossível, mas a criatividade, cada material tem uma marca que o indivíduo reconhece no produto do trabalho, né, naquela realização, a sua marca pessoal. Algo que o Marx fala muito lá, né, nos manuscritos de 1854, né, sobre essa perda, né, do sentido do trabalho. Esse encantamento, né, para uma sociedade sem exploradores, explorados, né, cujo trabalho no sentido real, né, cuja individualidade está aberta ao gênero humano, né, temas tão caros ao marxismo, é o que move essa concepção de socialismo do Darcy Ribeiro, sem qualquer essencialismo e sem qualquer passadismo pelo mundo indígena, o que significa pegar, né, os modos de ser e de fazer desse mundo indígena, simplesmente replicar aqui, não é voltar ao passado, mas é combinar o que há de melhor aí com o que há de mais avançado aqui. Então, quando o Darcy Ribeiro, né, vou citar aqui, quando digo que sou socialista, o socialismo que sonho é o de uma civilização avançada, com esse talento índio da convivência e da solidariedade. Creio que no convívio com os índios eu me refiz, o que aprendi com eles é talvez o que me singulariza entre os intelectuais de minha geração, fecha aspas. Então aos índios devo também a dignidade que me deu a luta que travo há 40 anos para salvá-los. Não os salvei e esta é a dor que mais me dói. Apenas consolo algumas parcas conquistas, como a criação do Parque Indígena Nacional do Xingu e do Museu do Índio do Rio de Janeiro. Então essa experiência junto aos povos indígenas, como etnólogo, de não se prender à pesquisa encomendada por centros, de não ser servo da coleta de dados para nenhum pesquisador, fez com que o Darcy Ribeiro pudesse escapar pela segunda vez do seguidismo intelectual que torna as pesquisas, e a citação direta dele, meras operações de comprovação de teses em moda na antropologia metropolitana, só visando redigir seu discurso doutoral sem qualquer compromisso etnográfico nem indigenista
E o resultado é a reiteração do já sabido, né, e o desperdício de preciosas oportunidades de ampliar o conhecimento da etnografia brasileira, enquanto isso é praticável, e de exercer o ofício de antropólogo com fidelidade aos povos que estuda, fecha aspas. Isso está no livro Testemunho. Então, a liberdade, né, de realizar o trabalho junto aos índios, como quisesse e pelo tempo que quisesse, sentou essas bases porque o Darcy ficasse mais atento aos fatores que afetam o destino das populações indígenas, mais do que se dedicar àqueles micro-objetos ou a ilações gramaticais dos seus costumes e falas, né, com os outros povos, ficar buscando simbolismos abstratos, né, para mostrar o distintivo da cultura deles. Então a Unesco, né, fascinada pelo que parecia ser tão decantado como uma democracia racial brasileira e aparentemente feliz com essa assimilação, né, de nossas populações indígenas e negras sob proteção do Estado, né, pôs em execução um amplo programa de pesquisas, né, sobre relações raciais do país. E o Darcy Ribeiro ele foi encarregado, né, do estudo das relações entre índios e brancos no Brasil. É o que vai fundamentar o livro dele posterior, Os Índios e a Civilização. O resultado a gente sabe, né, que o nosso país cultiva o velho e ativo e amargo, né, preconceito. A nossa forma de preconceito racial é especialmente perversa porque ela se introduz na consciência do negro e do índio e os faz aceitar, né, a ideia branca de uma inferioridade inata, a qual só parece existir, né, através da fuga pelo branqueamento. A conclusão, né, da pesquisa dirigida pelo Darcy Ribeiro é que nenhuma tribo indígena foi assimilada em momento algum. Então ele demonstra que onde, né, havia dados, era possível demonstrar que as tribos indígenas foram sendo reduzidas à medida que, ao lado delas e sobre elas, né, cresciam os núcleos neo-brasileiros. Isso vai estar muito colocado, né, lá no povo brasileiro, vai estar muito colocado nas Américas da Civilização e principalmente, né, os índios da civilização. O que se vê no curso da inevitável e crescente integração dos índios pelas fronteiras da civilização não é o passo de índios a brasileiros, né? Para isso, o Darcy cunhou o termo transfiguração étnica, que eu vou voltar nele em outros vídeos, né? Onde essas populações específicas, né, os índios específicos com as suas marcas étnicas, cultura e língua originária, eles passam a condição de índios genéricos, né, cada vez mais aculturados, mas apesar disso, né, irredutivelmente índios. Essa categoria ela tem um mérito, né, de transfiguração étnica, de analisar os vários níveis pelos quais se dão entre indígenas e agentes da sociedade nacional, sucessiva e simultaneamente, né, no plano biótico, no ecológico, no econômico, no cultural e no sociopolítico, né, que reconstrói a história das relações incivilizadas, né, que vai demonstrando como que essas generalizações que se pode alcançar, né, sobre os modos de ser e de mudar nas tribos ou nas nacionalidades, ou seja, como é que um povo vai sendo transformado por sua intencionalidade ou não em outra realidade, em outra cultura, em outra forma de ser, de fazer, de sentir, de pensar, né? Então, né, a gente não pode esquecer aqui que durante esse período de mais intensa etnologia, o Darcy Ribeiro ele trabalhou como professor de etnologia brasileira na Escola Brasileira de Administração Pública, né, em 1953, e depois ele passou a lecionar etnologia e língua tupi-guarani na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, atual UFRJ, e lá ele organizou o primeiro curso de pós-graduação em antropologia. Então a relação do Darcy Ribeiro com a educação só será encerrada com o seu falecimento, né, talvez nem mesmo com ele, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de sua autoria foi sancionada alguns meses após seu falecimento, em 1997. O encontro do Darcy Ribeiro com a educação se deu por intermédio do Anísio Spínola Teixeira, né, o grande membro da Escola Nova Brasileira, né, dois espíritos polêmicos, claro que não tiveram relações tão fáceis assim, mas foram relações muito ricas, né, e foram defensores da escola pública gratuita de período integral e de qualidade e redigiram o Plano Nacional de Educação. No governo do Juscelino Kubitschek, né, ele coordenou, planejou e criou a Universidade de Brasília, foi seu primeiro reitor, e nos anos 80 vai ser responsável pela criação, né, no Rio de Janeiro, dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs. Ele vai construir o Sambódromo e embaixo dele uma escola.
Então a escola empresta, né, durante uma semana aí, o seu espaço para que acontecesse, né, os desfiles de escola de samba. E em 1992 ele inaugurou a Universidade Estadual do Norte Fluminense, né, em Campos, no Rio de Janeiro. E como político, como homem de ação, ele foi, como eu já mencionei aqui, chefe da Casa Civil do João Goulart, coordenou o programa de reforma agrária e do sistema de restrições à repatriação de lucros das empresas estrangeiras, algo que hoje é impensável. Foi vice-governador do governo Leonardo Brizola, do estado do Rio de Janeiro. Em 83 ele assumiu a Secretaria Extraordinária de Ciências e Cultura do Rio e em 90 ele foi eleito senador pelo estado do Rio de Janeiro, pelo PDT. E como exilado ele teve a sorte de viver em seus exílios, né, em grandes universidades e conviver, né, com notáveis intelectuais e políticos da região. Foi assessor de Salvador Allende e também, né, no Chile, né, e no Uruguai foi do Velasco Alvarado. Ele não se rendeu a Paris ou Londres ou a Nova York, né, e esse trânsito pelo Uruguai, Chile, Venezuela e Peru, né, lhe permitiu uma compreensão e uma convicção fervorosa da necessidade da unidade latino-americana. E no exílio ele escreveu parte significativa da sua antropologia da civilização. Em 74, os militares permitiram o retorno dele ao Brasil para operar, né, fazer uma cirurgia de um câncer, e ele acredita que talvez tivesse permitido porque, né, talvez ele falecesse aqui. Esperavam que ele operasse lá em Paris, ele quis operar no Brasil, e então assim que ele operou e se recuperou, ele foi expulso, né, do país e só em 76 ele volta em definitivo para o Brasil. Como romancista, né, o Darcy escreveu livros memoráveis, né, como Maíra, Amigo, Mulo e Utopia Selvagem, e em 92 ele foi eleito, né, membro da Academia Brasileira de Letras. E em meio a todas essas atividades tão impressionantes, ele desenvolveu essa antropologia da civilização, né, que começa a escrever lá em 65, ele começa a pensar, né, a teoria do Brasil, a necessidade dela, mas, né, só vai vir a público ser publicada a partir de 68, então está em 68 o processo civilizatório, em 69 as Américas e a civilização, em 69 também os índios e a civilização, em 72 os brasileiros, teoria do Brasil, em 78 né, o dilema da América Latina e em 95 o último livro, né, que ele escreve assim já sabendo que o fim estava próximo, é O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. Eu encerro aqui, isso foi uma biografia sem tentar ser muito repetitivo, eu foquei muito na questão da antropologia e da etnologia do Darcy Ribeiro, como é que isso foi importante para a carreira dele, né, para poder marcar essa concepção mais nacionalista. E num próximo vídeo eu continuo com a antropologia dialética. Para quem ficou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se e, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.